passada duas pessoas que são famosas, se bem que uma... Bom, eu acho que em relação a essas duas pessoas aí que eu estou dizendo, elas não são exatamente famosas, certo? Eu creio que elas ainda se encaixam no título de subcelebridade. Mas as duas aí estão sendo, que, entre aspas, tuteladas por um canal de TV grande, que é a Rede Globo, certo? Só que aí então tá, elas têm aquela política, né? Elas impõem aquela política do fica em casa, certo? Impõe isso aí para anônimos e para pessoas famosas também. E eu acho que se você está em uma situação igual a essa, é muito mais fácil de você ser hipócrita. Até porque as pessoas ditas progressistas de esquerda, elas não conseguem ser politicamente corretas o tempo inteiro, especialmente em sua vida particular. Sendo que eles tiveram duas situações aí que foram facilmente sondadas, né, que foram facilmente expostas aí para o público, até porque foram duas situações onde as pessoas, essas pessoas aí, elas acabaram se dando, né, a serem filmadas e tudo. Estavam em uma situação onde de qualquer forma alguém iria lá e filmaria, retrataria. Aí então tá, estou falando aí da ex-BBB Thelma Assis, vulgo Plantelma, aqui ganhou aquela doação de 1,5 milhão aí da Globo, né? Porque para agradar o pessoal lacrador doente que fica em rede social enchendo o saco dos outros, zoando não, ficam julgando as pessoas, né? Eles são os maiores juízes de internet que tem aí, esse pessoal que é da lacração. Eles ficam, o QG deles fica no Twitter, né? E, pô, cara, é a Plantelma, certo? E ela ganhou só por ser mulher e negra. E o Felipe Neto, né? Que é o youtuber e agora transformado em influenciador digital. Essa Thelma aí, ela também é influenciadora, né? Inclusive ela apresenta, né? Pelo que eu saquei, né? Pelo que eu andei escutando aí, porque eu não vi o programa. Ela, ela apresenta aí um bloco lá no programa É de Casa. Esse programa aí, ele é especialmente apresentado por pessoas que são, bom, apresentadores que estão na geladeira da Globo, certo? Então, para não serem expulsos de lá, né, para não serem demitidos, eles apresentam esses programas aí. E há pouco tempo estava lá o apresentador Zeca Camargo, certo? Porque ele já estava para sair. Muito chique. A gente espera você, Ramon. O É de Casa, como eu falei, né? É um lugar onde esses apresentadores que já foram aí sugados pela Globo por um tempão, né, já não tem mais o que fazer. Então aquilo ali é o último refúgio deles. Quando eles saem dali, geralmente é para fora, certo? Aí tá. Então essa mulher aí, né? Ela foi, não, bom, eu acho que o termo certo não seria dizer flagrada, até porque ela foi filmada por uma amiga, né, que é a outra ex-BBB, Rafa Kalimann, né, que estava aí com ela aí no último BBB, né, o BBB 20, que foi um BBB aí que foi assolado pela lacração, né, que tomou essa edição aí de assalto, né, e determinou diversas situações lá, certo? E, pô, essa Plantelma, né? Com a Rafa Kalimann, com a Manu Gavassi, que também estava no BBB 20, com a Bruna Marquezine, elas alugaram, ela alugou aí uma ilha particular, certo? E, porra, acabaram sendo expostos, né, pela própria Rafa. Aí depois, quem é que criticou esse ato aí, foi o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bananinha, bom, ele foi um dos que criticaram, né? Porque, bom, quem é que criticou? Outras pessoas foram lá, o Rodrigo Constantino, certo? E creio que diversos anônimos também, certo? E, pô, o Eduardo Bolsonaro, ele obviamente criticou, né? Porque, pô, essa Plantelma aí, ela é adepta do Fica em Casa, né? Claro. E quando ela saiu do BBB, ela fez um comercial aí, simplesmente, né, pedindo, né, para que as pessoas se cuidem, né, para ficar em casa. Um comercial de poucos segundos, mas ainda assim ela ganhou 180 mil da Prefeitura de São Paulo. É mole isso aí? É tipo que, pô, é como eu já falei em um vídeo, eles estavam apostando que a Plantelma, ela faria sucesso aí com o público, né, depois que, entre aspas, ganhou aquele BBB 20, né, mas, pô, o público deve ter entendido que, cara, ela não tinha torcida alguma, certo? Ela ter vencido foi surpreendente e isso só aconteceu para agradar o setor lacrador, que, como eu falei, ficou, aí tomou esse BBB 20 de assalto, certo? Aí tá.
Aí, bom, o Eduardo Bananinha, ele criticou isso aí no Twitter, que é o, né, como eu falei, que é o QG aí da lacração. Essa Plantelma respondeu, ela só que acontece que aí então a Plantelma falou, e os mais de 100 mil mortos pela doença, entre outras coisas aí ela falou, você vai ajudar na investigação para achar a Marielle Franco, né? Ou seja, ela não tinha o que falar. Ela não tinha o que falar. E ainda ela se põe aí como uma médica, né, e tudo mais, mas pô, quando ela saiu do BBB, ela falou em entrevista pro UOL que ela, né, em suas palavras, não se sente preparada para estar na linha de frente, né, de combate à doença, né, e falo na linha de frente, né, que é continuar em campo, né, trabalhando enquanto médica. Ela era, bom, ainda é, né, anestesiologista, certo? Então, porra, cara, ela não quis, ela quis se tornar uma influenciadora digital e uma apresentadora aí, né, sendo aproveitada pela Globo, né, e tudo mais, mas, pô, essa mulher não tem um pingo de carisma, cara. Os caras às vezes forçaram a barra, né, pra tentar, estão forçando aí pra tentar alçar ela, né, e tudo mais, mas, pô, cara, sendo que ela perdeu a sua dignidade, né, ela se deixou vender por 1,5 milhão, né, mas, pô, uma dignidade, ela vale muito mais do que 1 zilhão, cara, certo? E, pô, ela não estava em uma situação assim tão difícil, né, bom, eu li que ela estava passando. Bom, eu li que ela estava passando por alguns perrengues, né, e tudo mais, de aluguel e tudo, mas, pô, ela era uma médica anestesiologista, ela não era uma auxiliar de limpeza, ela não era ela não era uma diarista, ela não era o quê? Alguém que recebia o Bolsa Família e estava desempregada. Se bem que eu até entendo que, pô, cada um sabe onde o calo aperta, mesmo uma médica mesmo mesmo uma médica Ih, rapaz, travou aqui. Mesmo uma médica anestesiologista pode passar por perrengue, né, e tudo mais, tipo que, pô, simplificando a própria Plantelma, mas, pô, ainda assim ela se vendeu, ela se vendeu, só que eu não tô falando que seja justificável uma pessoa que esteja numa situação muito pior do que isso vá se vender, não. Como eu falei, a dignidade ela vale muito mais do que 1 zilhão de reais, do que 1 bilhão, 1 trilhão. Né? E, pô, aí, porra, essa Plantelma aí, né, em resposta o Eduardo Bananinha lá, pô, você pega o tipo de mensagem, inclusive parece até resposta pronta. Porra, intrinsecamente ela não tinha o que falar, né? E, pô, aí você pega aí que o outro exposto aí, sua hipocrisia, foi o Felipe Feto. Que ele foi filmado aí participando de um jogo de futebol, né? Eu estava como goleiro. Aí depois ele falou, cara, eu tava me cuidando o tempo inteiro. Porra, meu irmão, você acha que alguém é trouxa? Tá certo que o brasileiro em diversas situações ele é realmente trouxa, né? Mas nem todo mundo. É tipo que, pô, cara, vou parafrasear aqui, né, o dito de um desses pensadores. E, poxa, cara, você pode enganar as pessoas, né, algumas pessoas por muito tempo, mas não todo mundo ao mesmo tempo, certo? Então, pô, ele vai achar que realmente as pessoas vão engolir que ele estava se cuidando enquanto estava jogando futebol o tempo inteiro. É claro que não, cara. Claro que não. Então é por isso que eu acho que você sendo uma pessoa de esquerda, né, progressista, e ainda mais sendo pessoa pública, você corre muito mais riscos, né, de você acabar queimando a língua, de você acabar indo contra o que você prega, o que você impõe para as pessoas. É tipo que, pô, cara, você pega lá o ator Bruno Galhaço, ele sempre se mostra ali como sendo um politicamente correto, né, e tudo mais, mas, pô, ele é politicamente incorreto, na raiz. E, pô, tipo ele não, pô, eu tô exemplificando o cara. E esse cara aí é politicamente incorreto na raiz, cara. Certo? É só você pegar alguns tweets antigos que ele fez, inclusive acabaram exposendo. Inclusive acabaram impondo essa hipocrisia aí dele, né? Eu até entendo que a pessoa,
ela tem o direito de mudar sua concepção e tudo mais. Eu creio que em relação a ele, em relação a muita gente aí que se põe como politicamente correto, que é a pessoa pública, não, ele não mudou, não. Certo? Ele não mudou. O Felipe Neto, né, também não. O irmão do Felipe, não, o Lucas Neto também não. Porque esses caras, eles são intrinsecamente politicamente incorretos na raiz, cara. Eles são assim, certo? Eles são assim. E só estão nessa aí de serem o contrário, né? De mostrarem o contrário por causa de dinheiro. Para eles não interessa se isso aí vai acabar manipulando as pessoas, né? Especialmente, pô, você pega esse Felipe Neto aí, pô, o público dele é infanto-juvenil, né? São jovens, né? Que são influenciáveis, né? Até por serem jovens, certo? Tem o que mesmo? Tem aquela sua... Pô, rapaz, eu esqueci, tem aquela sua... Não, eu ia falar só justiça pessoal, informação, certo? É tipo assim, certo? Eles têm aí essa situação aí, a sua mente está em formação ainda. Porra, aí você pega aqui o Felipe Neto, ele sempre demonstra ser um cara que é politicamente correto, quando na verdade é o contrário. Porra, ele acaba fazendo justamente ele acaba fazendo com que as pessoas acabem abraçando e acabem arremedando esse pensamento politicamente correto que ele faz para o público, né? Para os seus fãs, para os seus inscritos. Então é por isso que eu acho muito mais fácil você ser alguém aí que seja sincero. Bom, se você é politicamente incorreto, pô, seja assim, certo? Ah, cara, mas pô, eu sou pobre. Não, ó, o Felipe Neto, ele não era assim exatamente pobre, né? Ele era um cara de classe média baixa, né? Do bairro Carioca do Engenho Novo, certo? Mas, pô, ele não estava na penúria, né? Pelo que ele próprio falou, né? Do que ele descreveu, né? Sua vida pessoal, né? Antigamente, pô, ele era pobre, mas ele não estava na penúria, não, cara. Ele era um cara de classe média baixa. E se você pegar lá o próprio bairro do Engenho Novo, né, é um bairro de classe média. Bom, eu sei que ali no entorno tem algumas favelas, né, e tudo mais, se bem que o Rio, ele é uma imensa favela, né. Mas, pô, o cara, ele não estava, assim, passando necessidade, não. E mesmo se tivesse, porra, como eu falei, eu vou falar pela terceira vez, pô, vender a sua dignidade. Isso aí não tem preço não, cara. Isso aí não tem preço não. Então é isso aí, esse pessoal aí é muito hipócrita, cara. Não tem como você ser de esquerda e não ser hipócrita. Até porque você naturalmente contra, você vai contra o que você prega aí para as pessoas.